E eu gostaria, assim, muito, sabe? Eu pedia para ter essa fé que eles têm, como é que eles se conectam com essa fé, como é que eles têm essa fé, como é que eles conseguem amar a Deus sobre todas as coisas, como é que eles conseguem colocar Deus em tudo, sabe? Eu queria isso, eu olhava e eu queria e eu buscava, eu pedia, não, eu quero isso para mim, mas como é que faz isso? Eu não sei. Shalom! Esse canal não nasceu hoje, ele nasceu há 7 anos atrás no invisível. E só agora Deus disse, fala. Eu sou a Joyce e durante muitos anos eu vivi entre dois mundos, a espiritualidade intuitiva e a fé cristã que me chamou de volta para casa. Eu não sou teóloga, não sou pastora, eu sou alguém que viveu dores profundas e que teve um encontro verdadeiro com o Espírito Santo. E hoje entendi completamente que tudo isso foi uma preparação. E essa preparação começou há 7 anos atrás. Começou em 2018. E foi isso que eu vim contar para vocês aqui nesse vídeo. Como foram meus 7 anos de preparação para minha missão e como aconteceu, se eu sempre soube que era uma preparação. Então eu já vou adiantar agora, não sabia que era uma preparação. Na verdade, agora, depois dos 7 anos que eu recebi a mensagem que isso tudo foi uma preparação, que cada coisa que aconteceu teve o seu motivo e que agora tudo se encaixou perfeitamente e é isso que eu vou contar para vocês nesse vídeo. Essa jornada de preparo começou em 2018. Em 2018 eu frequentava Seichonoye, que é uma filosofia de vida oriental japonesa. Frequentava retiros espirituais, meditava diariamente, ia a encontros semanais da própria Seichonoye. Eu e meu esposo estávamos muito conectados com a parte espiritual. Então, um dia voltando do trabalho, naquele congestionamento de horas, mais de 1 hora por dia, me veio uma intuição de vamos mudar para o interior. E aí, no final da semana, conversei com meu marido e ele tinha tido a mesma intuição, o mesmo chamado. Então, logo a gente começou a procurar cidades no interior e rapidamente a gente realmente mudou. Só que nós mudamos para o interior, ele conseguiu um emprego na cidade que a gente mudou e eu continuei trabalhando na cidade anterior. E aí trabalhava alguns dias home office e outros tinha que descer. Então era 2 horas de trânsito para chegar na cidade que eu trabalhava. E assim eu fiquei uns 3 meses e pedi demissão. Aí eu pedi demissão de um concurso público, que eu era concursada, de uma instituição financeira, gerente, concursada, ganhava super bem. E pedi demissão porque não queria mais. Eles disseram que não tinha como eu conseguir transferência para a cidade que eu estava morando, porque tinha fila de espera, uma cidade ótima e todo mundo queria transferência para um lugar assim, que eu não ia conseguir e eu pedi demissão. E como é que eu ia sair de um concurso público e ficar sem fazer nada? Então eu resolvi fazer uma coisa muito inteligente. Todos os astros e todos os universos, todo o universo e todos os astros estavam me mostrando que não era para fazer, mas eu fiz. Fui lá e comprei um restaurante. Aí fiquei alguns meses com esse restaurante para justificar para mim mesma, na verdade, como que eu vou sair de um serviço para não fazer nada, né? Então, eu saí da empresa e comprei um restaurante, fiquei poucos meses, vi que realmente não era. Era para eu ter escutado o universo, a minha intuição e tudo que me mostrou que não era um bom negócio para mim, né? Mas não ouvi, então tive perdas financeiras por causa dessa decisão. Mas logo vendi, ficamos 10 meses com esse restaurante, ele foi vendido e seguindo a vida. E aí nessa época, 2019, a gente vendeu o restaurante
comprou no final de 2018, 2019 já vendeu logo, anunciei, já vendi, é que não era realmente para nós. Tanto não era que quando eu anunciei eu vendi rapidão. E aí comecei a minha jornada espiritual mais profunda, assim. Comecei a estudar física quântica, fiz cursos de terapia, eu sou terapeuta Theta Healing e reikiana e várias terapias, mesa quantiônica. Comecei a trabalhar, aprofundar, estudar nessa área, leis universais, fiz ressonância harmônica com o professor Hélio Couto. Então comecei a aprofundar nesse caminho espiritual. E segui trabalhando, estudando, cada vez aperfeiçoando mais e atendendo como terapeuta. E aí em 2023 eu recebi um chamado. Como eu trabalhava com energias, mesa quantiônica, meditação, Theta Healing, essas coisas, então eu comecei a ter a intuição muito apurada. Tipo, minha intuição falando, me dando recados, e sempre que eu escuto, eu obedeço. O que acontece? Quando a gente recebe uma intuição, ela vem do coração, tu tá meditando, tu tá conversando com Deus. Quando tu medita, quando tu ora, tu fala com Deus. Quando tu medita, tu escuta Deus. Então, como eu tô sempre meditando, a minha intuição começou a ficar muito apurada. E aí, em 2023, eu recebi um chamado para abrir um canal no YouTube, um chamado espiritual aqui, né, na minha mente, para abrir um canal do YouTube cristão que falasse sobre salmos, provérbios, textos bíblicos, histórias bíblicas. E eu criei esse canal então em 2023. E aí eu aprendi, nunca tinha trabalhado com YouTube, aprendi como funcionava, comecei a criar vídeos e gostei desse canal. Aí nesse período conheci a Joyce Meyer, comecei a estudar bastante o conteúdo dela. E com essa chamada do YouTube comecei a estudar mais sobre marketing digital. Então comecei os meus estudos no marketing digital, tudo que era relacionado a marketing digital, porque eu gostei muito, comecei a trabalhar com o YouTube e gostei muito dessa área de marketing digital, então comecei a estudar bastante. Mas essa coisa cristã que eu nunca tive, sempre fui cristã por acreditar em Cristo, seguir os ensinamentos assim, mas seguia os ensinamentos não frequentando nenhuma igreja, sempre gostei mais desse lado mais místico, esotérico ou centro espírita. Não que o centro espírita seja misticista, mas assim, mais espiritual, mais leis universais, mais física quântica, mais mecânica quântica do que a parte religiosa, assim, bíblica, né? Mas a Bíblia começou a me chamar nessa época. Eu comecei a ter um chamado, ler a Bíblia, sabe? A Bíblia me chamando para eu ler. A gente faz, desde que casamos, há 16 anos, quase 17, o Evangelho no Lar. Todos os domingos à noite, a gente tem uma horinha que a gente senta e faz o nosso Evangelho no Lar. Vou ver se eu trago aqui para o nosso canal também uma semana para ver como é. E a gente faz há anos e isso nos traz uma paz, uma tranquilidade, uma leveza para a família, uma proteção também, né? Para a família, para o relacionamento. Então, eu acho que é válido trazer aqui para o nosso canal. Mas a gente sempre fez esse Evangelho no Lar. Como a gente aprendeu no Centro Espírita, nós usávamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E neste mesmo período de 2023, a Bíblia, ele começou a não fazer mais sentido. O Evangelho segundo o Espiritismo, nós líamos um trecho, mas, sabe, desconectou. Então a gente optou pela Bíblia. A Bíblia começou a me chamar, faz com salmos, faz esse Evangelho no Lar, lendo Bíblia, lendo salmos. E eu fui obedecendo. Sempre que eu escuto a intuição, eu obedeço, como já comentei com vocês. Então eu já estava tendo assim um contato mais, parece religioso, né? Porque é Bíblia, mas mais profundo com a Bíblia, com a palavra, por causa do canal que eu comecei a estudar e por causa da Bíblia que eu comecei a fazer a leitura da Bíblia. Eu nunca até então tinha lido a Bíblia, mas isso foi um chamado que começou a acontecer.
E em 2023, então, eu trabalhava em casa com as terapias. E nesse mesmo período, em 2023, eu sofri um acidente de carro. Na verdade, eu sofri um acidente porque bateram em mim, mas eu não sofri nada, não aconteceu nada, mas foi danos materiais. A gente teve perda total do carro. Numa estrada onde não tinha a menor condição de ter um acidente, uma moça parou, o trânsito parou e ela veio, não viu que parou, estava olhando para trás. Eu vi que ela ia bater antes dela bater. Ela destruiu meu carro, bati no da frente, destruiu da frente. E aí tive problema com a seguradora, aquela coisa, mas no final das contas, desde 2023 eu fiquei sem carro. Então eu moro na cidade do interior, aonde não é tão fácil, tem ônibus de rodoviária, essas coisas, né? Mas a minha família toda mora na cidade que eu morava antes, então, e eu fiquei sem carro, então visito pouco, visito uma vez a cada 2, 3 meses, alugo um carro e vou visitar a mãe, a sogra. E o meu irmão que mora em uma cidade mais próxima, pego um Uber e consigo visitá-lo. Mas assim, ficou muito restrito o meu acesso sem carro, e no final a gente ficou sem o carro, a seguradora pagou e a gente resolveu não repor. Então a gente tá sem carro há quase já faz 2 anos, agora em agosto, nesse mês, fez 2 anos que a gente tá sem carro. Então a gente ficou sem carro, morando no interior, e sem perceber o porquê, eu fiquei muito reclusa, muito dentro de casa, estudando, só que isso me preenche muito, sabe? O que aconteceu? Eu fico em casa estudando, trabalhando com marketing digital, parei daí com as terapias, optei pelo marketing, estudando marketing, criei mais 2 canais cristãos. E dentro, assim, desse mundo de criar canais, de estudar a Bíblia, de coisa, mas ao mesmo tempo que o meu contato com o mundo externo é praticamente só com as minhas filhas e o meu marido, eu comecei a me sentir muito bem, aquilo me fez bem, me deixou em paz, sabe? Eu tô sem carro para visitar, mas aquilo, eu era uma pessoa, quando morava na capital e trabalhava fora, eu era super consumista, adorava shopping, adorava agito, assim, essa parte de compras, agito, shopping. E quando a gente começou a ficar sem... E quando eu fiquei sem o carro, que eu parei de ir no shopping, eu fiquei só em casa, mas isso me trouxe uma paz, uma calma, uma tranquilidade. Eu mudei o estilo, como se... Sabe, agora pensar em ir no shopping, que preguiça, sabe? Trocou, assim, a pessoa... Evoluiu, será? Parou de ser consumista? Pode ser que seja uma evolução, né? E em 2024, ano passado, eu conheci louvor. Gente, eu nunca tinha escutado louvor. Como é que pode, né? Não sei. Mas eu nunca tinha escutado louvor e por causa de shorts no YouTube, eu ouvi um louvorzinho ali num recorte, gostei da música, fui atrás da música, conheci o Fernandinho, conheci Gabriela Rocha, não sei muitos nomes, mas comecei a conhecer e nesse momento eu mudei completamente o estilo de música que a gente ouvia aqui em casa, começou as crianças a ouvir, elas já conheciam por causa da escola, mas começaram elas a ouvir mais e consegui que o meu marido ouvisse. Mandei para ele uns conhecidos assim de estilo de voz, coisa, com o estilo de voz que ele gosta, e ele começou também a se afeiçoar, então a gente trocou completamente o estilo de música. E aquela música me faz bem, sabe? Comecei a naturalmente ser puxada para esse mundo assim, mais cristão raiz, vamos dizer assim, né? Porque cristã sempre fui, mas mais cristã mística. Então, mais para esse cristão raiz, de estudo bíblico. E aí eu estudando e olho muitas palestras de vários pastores, como a Joyce Meyer, que eu já citei, e outros brasileiros também, e gosto muito desse conteúdo, gosto como eles falam e agregam. E eu gostaria, assim, muito, sabe? Eu pedia para ter essa fé que eles têm, como é que eles se conectam com essa fé, como é que eles têm essa fé, como é que eles conseguem amar a Deus sobre todas as coisas, como é que eles conseguem colocar Deus em tudo, sabe? Eu queria isso, eu olhava e eu queria e eu buscava, eu pedia, não, eu quero isso pra mim, mas como é que faz isso? Eu não sei. Eu recebi na época também uma intuição assim de ir na igreja evangélica, assistir um culto.
E fui uma vez, gostei, me senti bem, estranhei um pouco assim, aquele grito de glória a Deus, aleluia, porque realmente eu nunca tinha ido. Gostei, mas aí foi noutra cidade, foi difícil de ir, depois não fui mais. Mas continuei lendo a Bíblia e querendo, sabe, essa fé. E agora, em 2025, para ser mais exata, em julho, esse ano eu tinha repaginado meu canal e comecei assim com pregações mais profundas, assim, buscando coisas mais profundas, sabe? Mesmo que desse até menos views, mas aquilo começou a me chamar para fazer e eu obedeço, faço. Aí comecei uma série sobre o Espírito Santo. Vou fazer uma série sobre o Espírito Santo, olhei o título, achei interessante e comecei a pensar e montar. E aí fiz um vídeo, peguei o tópico assim, fui pro chat GPT para quem é o Espírito Santo e o que ele pode fazer na sua vida. Mas Espírito Santo para mim é a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Eu não sabia nada de Espírito Santo. Quando eu fiz o vídeo e fui botar o áudio, que esse canal que eu tenho, eu não apareço, ele é um canal dark, ele tem voz sintética. Quando eu fui editar o vídeo, fazer o vídeo, gente, eu chorei a tarde inteira com aquele vídeo. Eu digo, meu Deus, mas quem é esse Espírito Santo? Como é que eu nunca ouvi falar assim? Que era uma pessoa, que é a pessoa de Deus que habita na gente desde que a gente permita. Eu digo, mas como assim? Quem é que habita? Eu quero para mim esse Espírito Santo que habita. Como é que eu faço para aceitar? E aí eu vi, né? Eu só tenho que dizer que sim, tu só tem que me chamar e dizer que tu quer habitar. E aí eu chorei a tarde toda editando aquele vídeo. Terminou o vídeo, eu fiquei chorando mais umas 2 horas. Chegou em casa o pessoal da escola, minhas meninas e meu marido chegam mais ou menos no mesmo horário, 5h30. Eu tava com os olhos vermelhos, inchados. Eu disse, nossa, meu vídeo de hoje me fez chorar muito, assim. Eu tive uma conexão. E naquele dia, então, dia 15 de julho agora, de 2025, eu senti o Espírito Santo habitando em mim. Eu conheci ele, a presença dele, a pessoa do Espírito Santo. E desde então, ele está habitando comigo. E aí, daí que me trouxe que esses 7 anos foram preparos para este momento, que começou com toda aquela física quântica, leis universais, e depois a Bíblia, para começar os meus estudos na linguagem que eu já era acostumada e gostava, e que não está nada separado a Bíblia das leis universais, a física quântica do Espírito Santo não tem nada separado, tá tudo faz parte, tudo foi criado por ele. E então eu tive essa revelação, essa conexão, eu consegui conversar com ele. E ele me disse que esses 7 anos foram preparo, foram isolamento, para eu realmente estar... E eu tinha feito vídeo sobre isolamento, quando Deus te separa, ele não quer... Mas quando eu pensava naqueles vídeos, eu imaginava uma mulher sozinha, solteira. Deus te separa para te preparar. Né? Imaginava uma mulher solteira. Eu nunca imaginei que ele prepararia uma pessoa dentro da família. Não, eu te separo do mundo, mas tu tem a tua família, tudo bem, tu tá no teu núcleo, sabe? Mas ele me mostrou certinho cada etapa que ele me separou dos outros e me trouxe para cá. Eu tive um mês inteiro ou 2 de ouvir, vai meditar às 4 da manhã. Eu levantava às 4 da manhã, meditava até às 6, agora pode dormir. Então eu sempre fui muito obediente. Então todas as coisas que vieram sendo pedidas para nós, a gente foi obedecendo. Só que eu tinha assim na minha cabeça uma coisa de que com tudo que eu aplicava e eu estudo e me dedico no marketing digital, as pessoas com metade do esforço já estão ricas. E eu aqui, não, tranquilo, flui, mas não flui como para os outros. E aí ele me explicou também que enquanto eu não dissesse sim para minha missão e aceitasse o Espírito Santo, eu tinha feito um pacto comigo mesma de que a prosperidade, a abundância,
não entrariam na minha vida em larga escala, porque eu queria que nessa vida eu seguisse a minha missão, eu dissesse sim para o Espírito Santo e eu seguisse a minha missão. Então ele me mostrou cada parte e hoje a gente está fazendo assim um treinamento, tá me treinando. Pediu que esse canal que eu já tinha desde 2023, fechou o ciclo dele, ele disse, encerrou o ciclo, eu sou mega apegada no canal grandão. Ele disse, não, encerrou o ciclo desse canal, esse canal foi tua sala de aula para te aprender a gerar vídeo, a criar, e principalmente para te estudar a minha palavra. E agora, daqui para frente, tu vai criar o teu canal, que tu vai aparecer, que tu vai falar, e que as pessoas vão ter a possibilidade de testemunhar o teu progresso, a tua evolução, como vai ser. Como que é quando uma pessoa aceita o Espírito Santo, na verdade. Então, faz um mês, hoje é dia 26 de agosto que eu tô gravando o vídeo, então faz um mês e 40 dias, né? E ele pediu um canal assim, com a minha cara. Eu sempre disse que eu era uma cristã mística, uma mística cristã. Sim, é esse canal com a minha cara, que fale de leis universais, que fale de Bíblia, que fale de conexão, como tá sendo a minha conexão. Provavelmente o meu próximo vídeo vai ser sobre como é que foi esse meu primeiro mês com o Espírito Santo. E por que é tão maravilhoso e como é que as pessoas não aceitam, né? Mas a gente não é ensinado assim. A gente não tem essa... Eu nunca tinha ouvido falar que tu aceitava o Espírito Santo e ele morava em ti, habitava em ti, tu te rende. Tu tem que entregar o ego. Tu deixa de tomar as decisões, tu entrega as tuas decisões para ele, só que ele enxerga o todo, ele nunca vai tomar uma decisão ruim para ti, sabe? Só que assim, ó, é transformador, o que a minha vida mudou em 40 dias. E nesses 7 anos de transformação, eu também tinha uma convicção de que, meu Deus, parece que eu evoluí 70 anos em 7, sabe? Eu tô casada, vai fazer 17 anos em dezembro, e nós dois temos essa percepção, a gente tá junto há 16 anos, quase 17, mas nesses 7 anos que a gente mudou do interior para o interior, e desde a mudança do interior já foi um preparo, porque a gente saiu da capital, aquela correria. A gente vivia na corrida dos ratos. Imagina, eu trabalhava numa instituição financeira, horário integral, né? Na capital, trânsitos, gente, correria, e no interior é em casa, trabalho em casa, tendo, agora não mais, mas atendia como terapeuta, trabalho com meu computadorzinho, estudo, sento, leio a Bíblia, sabe? É outra vibe. Só que essa outra vibe fez com que eu evoluísse emocionalmente, psicologicamente, sei lá, eu não sei, como maturidade. A minha maturidade como pessoa, eu envelheci, amadureci muito, uns 70 anos, assim, sabe? A minha maturidade foi um absurdo. E tudo isso foi parte da preparação. E uma das partes da minha nova missão é esse canal, começar a conversar com mulheres e trazer esse tipo de assunto. Conectar que nada tá fora, Deus tá dentro, e como é que a gente vive com Ele, como é que a gente chama Ele para habitar e para conversar. Eu consigo hoje conversar com o Espírito Santo como um amigo, mas esse é tema para o próximo vídeo. Então, esse canal vai ter vídeos com temas espirituais profundos, reflexões bíblicas, leis universais. Vamos falar muito sobre o Espírito Santo, sobre como trazer ele para ser nosso companheiro, como deixar ele habitar na nossa vida. Afirmações. Vocês vão presenciar aqui como está sendo essa minha jornada. Então vai ser um canal testemunho, um canal aberto para vocês acompanharem comigo. Aqui não vai ter nada raso, nada genérico, só conteúdo com alma, propósito e alta frequência. E se algo nesse vídeo te tocou, não foi por acaso, foi o Espírito Santo que já te trouxe aqui para assistir. Vou pedir para te seguir o canal porque é novo, a gente precisa aumentar os seguidores para espalhar essa mensagem. Vamos ter vídeos aqui toda semana, provavelmente 2 por semana.
quero montar uma série de manhã para o nosso verbo da manhã, assim, já iniciar o dia com a energia alta, frequência alta, Espírito Santo conectado para o nosso dia ser abençoado. Entre o verbo e o véu, há um lugar onde a tua essência escuta a voz do Eterno. Respira fundo e atravessa.